A performance é um ato organizado onde o público pode ou não intervir. Lembra disso? Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje eu vou te levar pela arte conceitual das mãos de um dos artistas mais importantes da segunda metade do século XX. Ele é o alemão Joseph Beuys. Ele já era conhecido lá pela década de 1970, mas na Europa. Agora, ele fez uma performance em 1974 que vai lhe dar uma projeção internacional. Mas antes da gente falar dessa performance, eu queria que você abrisse a cabeça para a arte, porque às vezes a gente pensa que a arte é aquela coisinha bonitinha que a gente gostaria de levar para casa, que só nos dá sentimentos muito agradáveis, e isso não é arte. A arte às vezes está aí para nos escancarar na nossa cara coisas que estão acontecendo e que nós não estamos vendo ou que não estamos sabendo reacionar da maneira adequada. Falado isso, voltamos aqui à performance de 1974 que ele levou a cabo nos Estados Unidos. Ele chegou de um voo de Düsseldorf e no próprio aeroporto ele foi envolvido numa manta de feltro, seus olhos foram vedados e ele foi levado diretamente para a galeria René Bloch. Mas por que essa manta de feltro? A manta de feltro e a gordura animal são dois elementos que vão estar quase sempre presentes em toda a trajetória artística do Beuys. E tem uma relação pessoal com eles. Ele foi piloto de caça alemão durante a Segunda Guerra e o avião dele caiu em Crimeia durante uma operação. E ele foi recolhido por uma pessoa de uma tribo nômade tártara. E essa pessoa colocou gordura animal, um feltro para isolá-lo e protegê-lo. Não se sabe quanto há de mitologia nessa questão do nômade, da gordura animal e tal, mas o certo é que ele vai usar tanto o feltro quanto a gordura animal como elementos que vão ajudá-lo a fechar essas feridas de guerra. Tem gente que usa calmante, não tem? Tem gente que usa antidepressivo, tem gente que faz terapia. Ele utilizou esses elementos que tinham esse efeito para ele dentro da sua psique. E também vão ser importantes daí, claro, dentro das suas obras. Performance. Então, quando ele chegava lá na galeria René Bloch, aqui você tá vendo essa chegada, ele era levado para dentro de uma espécie de jaula, onde estava um coiote selvagem. E ele conviveu com esse coiote por 3 dias inteirinhos, dias e noite. E durante esses 3 dias haviam 8 horas em que a galeria estava aberta ao público, então o público via as interações do artista com o coiote através de uma malha metálica. Então eles viam que tinha alguns momentos que, no começo principalmente, que havia uma hostilidade do coiote em relação ao Beuys. Depois que o Beuys se disfarçava de uma espécie de pastor com essa manta de feltro e uma bengala. Havia momentos que o coiote urinava e sobre jornais que haviam deixados ali, que não eram quaisquer jornais, era o Wall Street Journal. Então eles podiam ver todas essas interações. E não é só o jornal que é simbólico nesse caso. O fato dele sair do aeroporto de ambulância revela uma sociedade doente, fechada em si mesma, que é capaz de isolar e tirar a voz das minorias, porque o coiote representa aqui os nativos indígenas e também representa os animais selvagens que são exterminados em seu próprio local, no próprio local, no seu próprio habitat. Além do que, ele também deu um título muito simbólico. I like America and America likes me. Eu gosto da América e a América gosta de mim, né? Um título patriótico que parece que é uma nação, uau, uau, uau. Mas, na verdade, essa nação estava totalmente dividida graças à Guerra do Vietnã. Metade apoiava essa guerra e a outra metade não apoiava. E aqui eu também quero fazer um adendo para falar que, apesar do título que eu dei para vocês, essa performance todo mundo conhece no meio da arte como coiote, tá? Ok. E voltando aqui à questão social.
Para ele, esse tipo de performance estava inserido dentro do que ele chama de esculturas sociais, ações capazes de promover uma sociedade melhor. E ele acreditava piamente que todos nós podemos ser artistas a partir do momento que nós temos a capacidade de produzir ações criativas que nos levem a viver numa sociedade melhor. Portanto, todo mundo tem capacidade de criar essas esculturas sociais. E o Bortolucci, e quando ele terminou os 3 dias, ele voltou da mesma forma para o aeroporto e já para a Alemanha direitinho. Então, porque ele realmente não queria estar nos Estados Unidos, por causa da questão da guerra do Vietnã. Uma pessoa que viveu essa guerra duríssima, a Segunda Guerra, é claro que não podia apoiar outra guerra sanguinária. E o Bortolucci fala o seguinte do Beuys. Beuys acreditava na capacidade da criatividade humana como um caminho para a sua redenção. A arte poderia curar o homem vítima de um meio social opressor e doentio. Em outras palavras, remodelar a arte significaria remodelar a sociedade. A arte combateria os efeitos repressores de um sistema social doente. Enfim, Beuys, filho de um pós-guerra duríssimo, acreditava que a arte podia curar o mundo. Simples assim. E no próximo vídeo vamos ver um artista que brinca com os nossos olhos. E se você quiser saber, conhecer o encontro do Beuys com um artista pop, sim, um artista pop, polos opostos, sim, mas que esse encontro acabou gerando uma obra de arte, passa lá no IGTV do Instagram Arte365. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com beijo enorme no teu coração.